Hoje eu tô vindo aqui desabafar, tá? E esqueça um pouco o jornalista colorado identificado. Aqui é de colorado para colorado, de torcedor para torcedor. Eu tô muito preocupado e não falo somente da possibilidade de rebaixamento, que é real. O Inter hoje, se não joga o pior futebol do Brasil, joga um dos piores. E além disso, não tem anímico nenhum e não mostra nenhuma perspectiva de melhora nessa reta final de campeonato. Mas minha preocupação não se resume somente à falta de resultados desse ano. Eu estou preocupado com a instituição Esporte Clube Internacional. Eu vou repetir, aqui é uma conversa de colorado para colorado. Esquece o lado jornalístico, por favor. A gente precisa conversar sobre isso. Porque a falta de resultados desse ano, ou esse péssimo anime, com essas péssimas atuações, poderia ser resolvida. Chega ano que vem, troca todo mundo, negocia jogadores, traz novos, sangue novo, daqui a pouquinho treinador novo. Pode mudar, o futebol é cíclico e isso acontece. Mas o Inter tem problemas muito maiores fora das quatro linhas. E que me causam um temor muito grande pelo futuro da instituição. E isso tem de coração me apertado por dentro, como torcedor. É difícil, porque é um clube que a gente aprende a amar desde criança, de pai para filho. Vocês já pararam para pensar no rumo que o Inter está indo como instituição e o que tende a ser o futuro na instituição do Internacional? Ano que vem, a gente tem a eleição. A gestão Barcelos, enfim, vai acabar. E vai entrar uma nova gestão, seja do MIG, seja de qualquer outro movimento político. É fato. A gestão Barcelos não vai ter continuidade. Já parou para pensar no cenário que uma próxima gestão vai pegar? O Inter nunca gastou tanto com futebol, nunca teve um custo com futebol tão grande quanto hoje. E o resultado não veio. Só que tendo esse custo com futebol, a dívida disparou. A dívida do Internacional está chegando a quase R$ 1 bilhão. E é uma situação que o clube não vai sair sozinho. Eu sei que alguns aqui dizem, não, porque o Inter é grande demais. Eu concordo, é gigante, mas não vai sair. Isso especialistas em economia afirmam. O Inter não vai conseguir sair dessa situação. Ponto, é uma dívida impagável. Só que isso traz outra coisa. Falta de poder de investimento. O Inter não vai ter dinheiro. O Inter não vai ter poder de investimento para ser minimamente competitivo. Para minimamente montar bons times, porque a dívida cada vez dispara mais. E a dívida disparou muito mais nessa atual gestão que prometeu estancar a sangria. E tudo bem, eu entendo, os juros são muito altos, eu concordo. Mas repito, o Inter nunca teve um custo com futebol tão alto. Então sim, os juros são altos, mas a gestão está gastando demais. Então, pega um clube destroçado financeiramente, um clube destroçado animicamente, porque hoje o Inter é um clube destroçado na parte mental em todos os seus setores, não somente dentro de campo. Um clube que não vai ter poder de investimento para voltar a ser minimamente competitivo. Então a tendência é que a briga do Internacional cada vez seja mais essa de lutar contra o rebaixamento todos os anos e talvez pegar um gauchão aqui e outro ali, porque o nível é muito baixo. E aí junta com o lado do torcedor. Um torcedor cada vez mais decepcionado. Um torcedor cada vez mais triste. Um torcedor cada vez mais desconfiado. Um torcedor que hoje não vê perspectiva de melhora. Não somente no momento, mas também no futuro. E uma pressão que uma próxima gestão vai pegar muito grande por títulos, mesmo com todo esse cenário. Porque o Inter hoje é um clube extremamente endividado, essa dívida não para de aumentar, não vai ter mais poder de investimento nenhum, mas o torcedor quer resultado. O torcedor quer ver o time levantar a taça. E ano que vem vai fazer 15 anos que o Internacional não levanta um título de expressão. 15 anos. Então a pressão vai aumentar cada vez mais. E isso vai fazer, com esta falta de resultados e com esses momentos que tendem cada vez piorar mais, como a gente está conversando, o torcedor também começar a largar de mão. E não digo deixar de torcer, mas deixar de ir no estádio. A tendência é nós vermos o estádio cada vez mais vazio, como vem acontecendo, tá? Mesmo com promoções, não tá batendo 20 mil nos jogos.
Então a torcida mesmo vai acabar meio que largando de mão. Porque afinal, a gente torce, mas ninguém é otário. Ninguém é trouxa também de ficar gastando o seu dinheiro suado para ver o que a gente está vendo hoje. O cenário do Inter é catastrófico, torcedor colorado. E para mim é muito difícil falar isso. De coração, assim, é muito complicado. Porque eu sempre tive uma relação muito forte com o Inter, muito mais como torcedor do que como jornalista. Porque foi uma relação que eu sempre tive desde pequeno de pai para filho, saindo do interior, com 5 anos de idade, indo em caravana para jogo e tudo mais. Então sempre foi uma relação muito forte, de muito fanatismo. Foi muito além de trabalho, que hoje é meu trabalho também. E hoje eu tenho uma filha de 3 anos e meio, que o meu trabalho como pai vai ser tentar convencer ela a ser colorada. Só que chegou naquele ponto que eu não sei os pais agora aqui que me acompanham. Chegou naquele ponto que eu chego a pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo criar a minha pequena com esse fanatismo que eu fui criado? Que, cara, a gente mais sofre, a gente mais se preocupa, a gente mais se estressa, a gente mais perde a paz do que realmente carrega como algo bom. E aí a gente vê essa falta de perspectiva no futuro, não sei. E desculpa, até tô puxando do lado pessoal, não é essa a função, tá? Não é essa a função. Mas eu nunca tive tão preocupado. Essa reta final de ano, como o próprio Sobis disse ontem, o Sobis entende muito mais de futebol do que eu, é o torcedor tentar ajudar o clube a sair dessa, porque ontem ficou muito claro que as coisas não tendem a melhorar. A entrevista do Ramon Dias foi catastrófica, porque ele disse o seguinte, ele e o Emiliano, a gente nunca prometeu nada pro torcedor. Isso me parece muito tipo, cara, a gente tá fazendo o que dá, mas meio que jogando a toalha. E falando dos jogadores, olha, é momento de coragem, é momento de mostrar a cara. Então o clima não tá bom, cara. E quando o clima tá assim, é muito complicado. E se o Inter hoje é um clube extremamente endividado, como a gente tá falando, com custo muito alto com futebol, sem títulos, se jogar uma Série B ano que vem, eu torço muito pra estar errado e torço muito que não jogue, mas se jogar no cenário atual, tem muita cara de o Internacional se tornar um novo Cruzeiro. E isso vai doer demais. Mas enfim, é isso. Eu quero deixar o espaço dos comentários aberto pra ti. Pode desabafar, pode falar, vamos conversar, tá bom? E se ainda não é inscrito no canal, como eu sempre falo, te inscreve por aqui, ativa as notificações no sininho, que é muito importante. E deixa teu like, por favor. Desculpa o desânimo ano que vem, olha a cabeça. Desculpa o desânimo, amanhã eu volto, tento voltar um pouco mais animado, trazendo informações. Forte abraço.